E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Shift Podcast Educação que Transforma. Olha, eu estou muito animado com esse projeto. A gente vai falar aqui sobre educação, vida profissional e sobre as histórias inspiradoras. Eu quero trazer aqui pessoas que sabem do assunto, professores, técnicos, ex-alunos, pessoas que tiveram e têm a sua vida impactada pelo poder da educação. E para começar com o pé direito, eu trouxe aqui o meu amigo, o professor Carlos Vinícius. Ele é gestor, escritor e pesquisador. Então ele tem uma história super interessante à frente da educação, tanto a educação básica, como ex-secretário municipal de educação de Dourados, como diretor-geral de campus por mais de 10 anos aí. Então vem pra cá, vamos construir essa história juntos. Muito bem, estamos aqui começando mais uma conversa, mais um bate-papo. Hoje com meu amigo Carlos Vinícius. Muito obrigado, é uma honra mesmo. Pra gente aqui tá começando esse trabalho e com a sua presença aqui, muito lisonjeado, muito obrigado. Carlos, eu queria saber assim de você, onde você nasceu, onde você começou os seus estudos e a pergunta mais importante, por que você virou corintiano? Boa. Essa pergunta é a mais inusitada de todas. Primeiro, obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa do podcast. Eu sei que o desafio é grande, mas o impacto é gigantesco também, quando as pessoas têm a oportunidade de ver e ouvir as pessoas. Então, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, batendo esse papo, literalmente. Obrigado ao João, que está aqui coordenando a parte técnica. E, cara, nós tivemos uma boa educação em casa, né? O pai Carlos sempre nos orientou muito bem pelo caminho, sempre nos deu motivação e sempre nos mostrou o caminho certo, que era ser corintiano. Mas quando você nasceu não tinha muito título não tinha pouco. Felizmente eu consegui ver o Mundial e depois daquilo eu falei assim, agora já deu, né? Não dá pra ficar mais maluco. Eu não consegui ver ainda. Então, o pai, inclusive, Marlon, ele é membro da camisa 12 do Corinthians. Eita! Vai lá nos jogos, vai lá no em Itaquera, né, no estádio do Corinthians sempre, e tá lá, maluco. Eu falo, pai do céu, você não tem mais idade pra fazer isso não, bicho. Deixa esses caras aí. Mas vai lá, participa, tá sempre junto da torcida. E todo ano ele traz uma camisa diferente pra nós Sério? Que legal. Da torcida organizada lá, pra mim e pro meu irmão. Então os dois são corintianos muito bem educados desde sem alternativas. Não, sem. E Giovana possivelmente vai por esse também, caminho, né? porque não tem opção, né? A mãe também é corintiana, então isso também vai ajudar a orientá-la pelo bom caminho, o caminho bom da força. Então, certo. Mas respondendo a sua pergunta, além de ser corintiano, a nossa torcida organizada lá de Jales é muito grande, então todo jogo sai um ônibus, vai lá pra Itaquera, bate, volta, a galera fica maluca. Nossa, lá. Você é nascido em Jales mesmo? Jales, interior de São Paulo, mais conhecida como a Grande Jales. Grande Jales. Dali de Jales até Campinas é tudo Jales, assim a gente brinca, né? O Rodrigo, nosso coordenador de jogos, que é de Birigui, faz parte também da Grande Jales. A família do Jack também, então tá todo mundo... Tudo em casa ali. E aí aquela parte inicial sua ali, você, poxa, hoje tá escritor, doutor, você desde pequeno, você já gostava de ler, já gostava de escrever, como que é? Já era meio nerd, assim? Marlon, eu tive uma educação enquanto leitor muito boa, porque por mais que a nossa família, eu tenha sido a primeira pessoa a terminar o ensino médio, a graduação do nosso núcleo familiar, o meu pai sempre levou para casa gibi. Então ele lia os gibis e passava gibis para nós. Eu tenho uma tia que sempre também fomentou a leitura. Então, assim, eu li muito enquanto criança, vi muita coisa. Entendi. Fui muito cedo para a escola também. E isso tudo me ajudou a gostar da leitura. Confesso também que, ao mesmo tempo, durante a adolescência, li menos do que deveria ter lido. Mas depois que eu fui pro magistério, o magistério me ajudou muito a entender que para ser professor tem que estudar muito. E sempre tive, Marlon, desde muito pequeno, muito interesse em querer ensinar as outras crianças. Então nasci professor,
Sério? Lá pequenininho, lá você já ajudava o coleguinha ali? Ajudava o meu irmão, ajudei meu irmão a aprender a ler e a escrever, e isso tudo eu sempre entendi que essa era a minha essência. Incrível que pareça, João, eu prestei o vestibular para Relações Internacionais e graças ao bom Deus eu não passei e fui para a licenciatura, porque como eu gostava muito da língua inglesa, tinha estudado bastante, eu achava que eu tinha que trabalhar eu tinha que ser embaixador, eu tinha que ser alguma coisa. E aí... Quem sabe? Felizmente. Deixa o João aí pra frente. Eu sempre quis ser professor. Então, quando eu da infância, né, ali com os 8, 9, 10, 11 anos estudando inglês, a partir dos 11 anos eu comecei a estudar inglês na escola de inglês, mas eu entendia que eu tinha que ajudar meu irmão a aprender a ler, a escrever, e quando eu vou para o magistério, que é para a educação infantil mesmo, eu falei, opa, escolhi certo, é aqui que eu quero ficar. Tá, deixa eu te perguntar assim, você então concluiu o seu ensino fundamental ali, explica pra gente o que é essa formação do magistério, porque hoje... Ensino médio, a gente não tem mais, né, Carlos? Não tem mais, infelizmente. E ali no ano 2003, quando você concluiu ali, isso. Ainda existia o magistério ali, sim, né? Sim. O que era o magistério para as pessoas hoje não sabem o que é? Os jovens, né? Os jovens. O magistério, ele é exemplo dos institutos federais, quando eu estudei, ele era integrado ao ensino médio, ou seja, fazia o ensino médio junto com o curso do magistério. Eu estudei no Centro de Formação CEFAM, Centro Específico de Formação do Magistério. E aperfeiçoamento do magistério. E era uma escola de nível médio, técnico, na qual você fazia o ensino médio já junto com o curso de magistério. Ou seja, no final dos 4 anos, você saía professor dos anos iniciais. Da primeira à quarta série ali. Isso. Antes ainda com o prézinho, educação infantil, até os 6 anos você tinha ali essa capacitação. E aí, no formato, e aí também o pessoal que vai nos assistir, que é da rede federal também, o formato ele era separado, não era ensino médio integrado. Ele era um concomitante. Você tinha a opção de terminar um e não terminar o outro. Você poderia sair e validar. E aí você fazia de manhã o ensino médio e à tarde o magistério. Olha que legal. E aí você ficava das 7 da manhã às 5 da tarde, lá na escola. Almoço, e tinha as refeições, tudo certinho. E isso tudo, depois desse período, que aí eu finalizei em 2003, em 2003 já estava dando aula. Em 2002 eu comecei para os pequenininhos, e já mesmo antes de ter sido formado. E já estava trabalhando. Então, em tese... É que eu não gosto muito, eu sempre prefiro assim, contar a minha trajetória depois que eu formei, que seria 2003. Mas esse ano de 2025, eu completo 23 anos. 23 anos de magistério. Olha que massa. Então, assim, percorrendo uma história de formação, e aí eu sempre gosto de começar a contar a partir de 23, porque eu sempre sou a favor de ter terminado o curso. Sim. Dizer, olha... você se capacitou, você estudou, porque eu não gosto muito da romantização da educação que muita gente faz. Mas se empenhou, formou, se qualificou e está pronto para trabalhar no mundo do trabalho. Em 2004, por ali já começou a graduação. Vim direto para Três Lagoas, de Jales. Saio de Jales. É próximo, né? Isso, 150 quilômetros pertinho. Entendi. Atravessou a ponte. E aí venho para Três Lagoas e faço a graduação. Eu já saí de Jales entendido de que eu iria para Três Lagoas até o mestrado. Eu sentei, estudei as universidades que era possível de eu passar, mediante porque a formação do magistério ela é focada para o trabalho mesmo, para poder ser um profissional, não tinha o enfoque do vestibular. Então eu falei, olha, eu vou estudar aqui, prestei a Unesp, não rolou, prestei a Federal, eu falei, não, aqui... Se não me falha a memória, eu fiz um dos primeiros vestibulares da UFMS. Meu Deus do céu. faz história. E aí, nesse período, eu já sabia que eu queria fazer a graduação e o mestrado, por isso que eu escolhi Três Lagoas. Além de estar próximo a Jales, eu lá já vi o programa de mestrado. Enquanto você estava fazendo a faculdade ali,
de letras, 4 anos, né? Isso. Como que você se virava financeiramente? Dando aula mesmo ali? Seu pai ajudava? Tem um fato engraçado. Eu acho que eu nunca falei sobre isso publicamente. Eu já dei várias entrevistas, mas esse é um lado que eu não conto muito, não. Eu comecei como vendedor em Três Lagoas. Como eu cheguei em fevereiro, todas as aulas já tinham sido atribuídas. Marquei touca, né? Jovem. Não fui antes entregar currículo e tal. Cheguei em fevereiro para as aulas já direto. E aí eu estava junto com os amigos, que nós somos em três amigos para lá, mudamos juntos, eu e os 2 Paulos, e aí a gente estava sentado na hora do jornal do hora do almoço, inclusive apresentado pelo Ginês, que eu trabalhei com ele aqui. Ginês, sei. Ginês César. Ele anunciou as vagas que tinham lá na cidade. Isso com um dia que a gente chegou no domingo, na segunda-feira a gente assistiu a televisão. Vagas para vendedor externo. Eu falei, vendedor externo, é só conversar com as pessoas, não estou dando aula, estou pronto. Pois bem, fui para a agência de emprego, vaga para vendedor de externo. Sim, tá aqui o endereço, pode ir. E fui. E quando eu chego em frente à empresa, era uma funerária, meu amigo. Mentira! Era uma funerária. E eu precisando, e os outros 2 precisando também, fomos trabalhar os 3 de vendedor de plano funerário na rua. Rapaz! Foi. Carequinha, cabeça raspada, e fomos pra rua daquele sol baixo de Três Lagoas, né? Um sol para cada um, e começamos lá. Então, de fevereiro a agosto de 2004, eu fiquei como vendedor de rua e depois interno para atender dentro da funerária. Mas você conseguiu se virar um pouco? Poxa, me virava muito. Para vender, rapaz. Que vai embora, né? E aí eu vendia os planos na rua. Tinha uma porcentagemzinha de cada plano que a gente vendia, então eu corri o trecho para vender bastante. E aí fui me mantendo nesse período. Esse primeiro semestre foi bastante turbulento por conta dessa situação. E aí a gente começou a trabalhar. Teve uma época que eu contava as moedas para poder comprar um cachorro quente e tal. Então as pessoas às vezes veem, o cara foi secretário de educação, estudou, fez doutorado, mas para chegar onde a gente está conversando aqui hoje, todo mundo tem uma história. Claro. E essa é a minha história de ter trabalhado como vendedor de plano funerário. Depois eu ascendi para recepcionista. Recepcionista era uma promoção do vendedor externo. Sim, agora eu não estou trabalhando no sol. Tava lá, depois assistente, depois eu fiquei de plantonista. Plantonista da funerária era foda. Depois eu fiquei como operador ali dos processos, recebi as famílias e tudo mais. Depois trabalhei também arrumando os velórios. E depois assumi a gerência. Então, eu fui gerente funerário. Foi. Esse é um corte bacana, hein? Foi, trabalhei ali, tudo certinho. E com carteira de registro, carteira assinada, tudo bonitinho. Então você se virou aí até você conseguir vaga no próximo ano? Até agosto eu consegui, eu fiquei ali. Aí em agosto, numa escola de um amigo do dono da funerária, ele estava precisando de professor, ele falou, tem um cara lá que trabalha comigo que é professor. Legal. Aí, num sábado, e eu estava trabalhando de servente de pedreiro no sábado. Tem história mesmo. Servente de pedreiro? O cara da funerária não queria gastar dinheiro contratando equipe para fazer a fachada da funerária. E aí ele pegava os trabalhadores e falava, vamos fazer aqui, paga uma coca para vocês. Vocês não vão ser mandados embora, fica aí, trabalha para nós. E aí nesse dia a gente estava trabalhando de servente de pedreiro, eu estava todo quebrado, pé da vida. Aí ele falou assim, Carlos, vem aqui que eu vou visitar um amigo ali. Aí eu falei, opa, não vou ter que quebrar a parede aqui, carregar a carriola. Não, vou sim. Camiseta cavada, tudo sujo de terra, calça jeans. Aí ele falou, vamos ali num lugar. E era essa escola. Aí nesse dia tinha faltado o professor de inglês. Na hora que a gente tava conversando. Que legal. Na hora foi a oportunidade. Assim, não, isso faltou o professor aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui é professor de inglês. Aí eu olhei assim, sou, uai, tô aqui. Aí falou, então dá uma aula aqui pra nós. Eu falei, tô pronto. Tô sujo, mas tô pronto. E fui lá, dei aula e depois fiquei. Olha, então acabei pegando a turma. Sim. E nisso, era um sábado de manhã, e aí fui ficando até que não deu mais para conciliar, porque aí já estava com uma carga horária razoável na escola.
E aí eu pedi o desligamento da funerária e comecei a tocar o barco lá. Que legal, que história interessante. Rapaz, o povo acha que é fácil, né? É fácil, né? Ô, Carlos, então assim, você ficou ali os 4 anos, teve esse início conturbado desafiador, mas que também serviu de aprendizado, né? Eu acho que tudo a gente... Já tinha pensado no mestrado. Quando eu saio de Jales, eu já saio com essa meta. Vou fazer a graduação, depois o mestrado. Como lá já tem o programa, eu falei, olha, pai, mãe, eu vou pra lá e no mínimo 6 anos. Vou ficar 6 anos em Três Lagoas. Então fiz a graduação. Aí depois dessa unidade escolar, aí eu fui era uma unidade escolar pequena, e depois eu fui pro Objetivo, fui pra FUNLEC, fui pro Dom Bosco, as grandes redes de educação lá de Três Lagoas. E o CCA também. Tem patrocínio, depois eles mandam patrocínio pra nós, né? Manda. Você tá falando as marcas do pessoal. Pode falar. E aí, fui pra unidade do CCA de Três Lagoas. Então isso me deu a oportunidade de ampliar cada vez mais a rede de relações, né? De trabalhar em várias unidades escolares, porque também não é fácil trabalhar 4, 5 unidades. Mas aí quando eu chego no CCA, eu já, como coordenador pedagógico, consigo trabalhar bem ali com a equipe e desenvolver, porque a escola estava recomeçando. E aí eu vim fazer parte dessa equipe e me ajudou muito. Então eu nesse período de 4 anos ali estudando e trabalhando foi de muito aprendizado. Tanto pelas redes, né? Porque a exemplo do Colégio Objetivo que eu trabalhei, eu comecei com a educação infantil, as crianças de 3 anos, por conta do magistério, então eu tinha essa habilitação, não tinha... E fui subindo a um ponto que eu estava dando aula para todos os anos da escola. E aí ficou pesado. E aí eu venho para o CCA, diminuo a carga horária lá, mas sempre com o pé na educação infantil, ensino fundamental 1, depois ensino fundamental 2, e aí no momento que eu já termino a graduação, eu falei, agora eu vou ficar só com o ensino médio e com a escola de inglês. E aí fui tocando, e esse período todo foi muito bacana. Bacana. E a sua entrada no mestrado, como que foi essa seleção, assim, tinha uma escrita de pré-projeto? Tinha. E brother, vou te falar, agora que a gente estava conversando de relembrar, né? Eu estava no 4º ano da graduação prestando o processo seletivo para o mestrado. E eu no 4º ano da graduação, no último semestre, no último bimestre das disciplinas, Literatura Brasileira 4, eu precisando de 9 para passar. 9? E já tinha passado no mestrado. Cara, eu vou te dizer, aquela prova, João, vou te falar, se você passou medo nessa vida, eu vou te dizer que eu passei dobrado. Porque se eu não passasse, eu possivelmente não, eu não poderia fazer o mestrado. Então eu percorri todo o processo do mestrado e faltando lá nos 48 do segundo tempo, precisando de 9 na Literatura Brasileira 4. E consegui o bendito do 9 para poder passar. Então, assim, esse processo, como eu já havia feito durante a graduação com o professor Edgar Nolasco, a iniciação científica, então isso me ajudou muito. Então eu trabalho com Clarice Lispector desde 2005. 20 anos aí. Nesses estudos aí da Clarice Lispector, depois da Glória Zaldúa no doutorado, mas sempre com essa perspectiva da pós-graduação. Então me ajudou muito ter participado do PIBIC, estudando, monitor, centro de idiomas lá de Três Lagoas, que eu trabalhei e coordenei também. Então isso foi ajudando muito. E quando passei no mestrado, deu sequência. Ô Carlos, isso é até interessante você falar. Durante a sua graduação, você teve o professor Edgar, e ele já com certeza já sabia que você tinha um interesse em ingressar no mestrado, já te deu dicas, ou já te abraçou ali e falou, vai por aqui, o caminho é esse, eu gosto de trabalhar aqui, vamos junto, Provavelmente deve ter sido algo similar. Então, até uma dica interessante para quem está concluindo aí uma graduação, ou já ingressa na graduação e quer verticalizar no estudo, abraça algum professor que ele vai te ajudar, né? E isso é bem observado, Marlon, porque a experiência da pesquisa, a exemplo do que a gente faz com os alunos do ensino médio, essa experimentação do poder da ciência, quando você está na graduação e você se envolve, porque tem gente que vai para a graduação ele passa pela universidade, e tem gente que
permanece na universidade. Sim. E isso é importante porque a pesquisa, porque a pós-graduação é a pesquisa. E quando você tem a oportunidade de fazer já na graduação, se desenvolver a partir de um projeto e se especializando, isso tudo é base para fazer um bom programa. E os professores sabem quem tem perfil acadêmico, quem não tem, quem se envolve com a universidade. Então, desde o começo eu já sabia que eu queria, como vim do magistério, que também é muito próximo da educação profissional que nós trabalhamos, isso já foi um pontapé inicial. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, com o Michael, que trabalha com a gente lá, e ele, puxa, o professor tá me pegando no mestrado, cara, não deixa eu terminar. Eu falei assim, cara, ele tá te encaminhando pro doutorado. Aproveita essa oportunidade, aproveita toda essa escrita aí pra você já dar sequência. Sim. E abraça ele porque ele quer você no doutorado, né? E assim, o professor, ele tem esse entendimento, muitas vezes, de que nós estudantes não temos, muitas vezes, do trabalho com o texto, de ser mais profundo, de, olha, melhora aqui, isso aqui, que a gente quer entregar logo para poder terminar. Isso. E aí, de amadurecer o texto, eu estou vivenciando muito isso agora com as minhas orientandas do mestrado, que a gente quer sempre o texto de excelência e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o mestrado é muito curto, muito rápido, não dá tempo de tanta coisa, mas as meninas às vezes falam, não, professor, nós temos que... Calma, vamos fazer direitinho, devagar. Vamos fazer bonito, fazer bem feito, porque no final das contas, Marlon, é o nosso nome que tá ali, né? Sim. Fica pra história e os registros não perdoam. Não. Você concluiu o mestrado com o título O Direito ao Grito, a Hora do Intelectual Subalterno em Clarice Lispector. É isso aí. E gerou um livro. Virou um livro. Cadê o livro? Tá aqui o livro. Olha que coisa linda. Tá aqui, ó. Livro. Coisa bonita. Eu publiquei só em 2013, depois de ter conseguido parar um pouco na vida para sentar e limpar o texto e deixar ele na estrutura da publicação de livro. Mas eu defendi em 2009 e que deu origem a esse trabalho, que é uma análise do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, por isso que A Hora do Intelectual Subalterno e O Direito ao Grito é um dos títulos do livro A Hora da Estrela. Que poucas pessoas sabem que a Clarice colocou A Hora da Estrela, mas tem uma linha de vários títulos que ela colocou no livro. E aí, até chegar no... Entendi. Aí ela deixou à disposição ali vários títulos e eu peguei O Direito ao Grito, que tinha a ver com a perspectiva mais sociológica da análise que eu fiz da Hora da Estrela. Tá. Assim... para quem não conhece muitos dos escritores aí, dá uma pincelada assim, quem foi Clarice Lispector? Eu sei que é um tema que você gosta muito, né? Então, assim, na sua visão, assim, qual que você acha a importância dela? A Clarice, eu chamo de Clarice, é muito íntimo, né? A Clarice Lispector, ela é a família, né? Vem da Ucrânia, olha só, tantos anos depois. Fugindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vem. E aí eu acho magnífica a história, porque o pai da Clarice tinha familiares nos Estados Unidos e no Brasil. E à época, olha, vem pra cá ou vem pra cá. E ele escolheu vir pro Brasil com a família. Então eu sei que se a Clarice tivesse ido pros Estados Unidos, nós estaremos falando aí de uma explosão, e ela continuasse escrevendo, né, claro, tão grande quanto Joyce, enfim, outros grandes escritores. Não estou dizendo que ela não seja, estou dizendo que a expansão da escrita dela mundialmente seria tremenda. Porque o Brasil dá uma limitada nessa... por conta da língua, né? Sim. O português, não agora, né, mas Clarice tem sido traduzida para muitas... E surpreendentemente, nesses últimos anos, ela tem aparecido mais nesses influenciadores digitais que estão lendo ela. Sim, isso que eu ia te falar, tá bastante na mídia aí. Porque vários livros foram já traduzidos para a língua inglesa e tal, e agora é uma oportunidade também, né? Acho que vale a pena. Então ela está na mídia, né? Ela está na mídia, então é uma escrita muito profunda. Então aí a família escolheu vir para o Brasil e eles ficaram um tempo ali no Nordeste, e depois ela vem para estudar no Sudeste.
Ela se casa com um diplomata, mas desde sempre escrevendo para jornal. Um fato interessante também é que ela muitas vezes não podia se apresentar como Clarice Lispector, né? Ela colocava um codinome ali. Ela fez muita tradução, como ela sabia inglês. Olha o inglês voltando aí. Ela fazia muita tradução. Ela traduziu, inclusive, outra curiosidade, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Olha que legal. Que as pessoas não sabem, ela fez uma adaptação que eu... E ela assinou? Ela assinou foi como Clarice, tudo certinho. Porque ela já era famosa, né? Já estava conhecida, né? E ela fez essa, eu chamo de adaptação, de um livro muito conhecido. Então, trabalhou muito, produziu muito para jornais, revistas, e depois sempre publicando livros muito intimistas. Nessa reflexão do eu, de tratar dessa escrita mais psicologizante, eu diria. E aí, quando vem o último livro dela, A Hora da Estrela, eu entendi assim, já passei por várias etapas, refleti sobre o eu, esse país está foda, vamos colocar aqui para fora a nossa crítica. Então eu faço essa leitura mais sociológica do período militar que ela estava atravessando. Então eu resumiria a Clarice no seguinte sentido: uma mulher à frente dos seus tempos, mas de uma sabedoria imensa. Sempre muito na dela, mas quando colocava no papel muita intensidade nos seus textos. Ao produzir A Hora da Estrela, ela se colocou enquanto uma intelectual, na minha leitura, engajada, dizendo, o que está acontecendo não está certo, não. Mas ela também brinca, ela usa um personagem, que em resumo, A Hora da Estrela conta a história da Macabeia, e do escritor que fala sobre a história dela. E ela coloca um homem para ser o narrador, e não uma mulher, porque ela zoando, né? Porque se fosse uma narradora mulher, poderia lacrimejar piegas. E aí não vale muito a pena, porque mulher que escreve... Ó a ironia do negócio. Massa. Não, deixa um homem escrever, porque se fosse mulher, vocês iam falar, é muito chororô. Então, ela consegue dar esse posicionamento. Então, eu vejo que ao final dessa vida dela, ela conseguiu marcar a nossa história, talvez como uma das maiores escritoras da nossa língua portuguesa. Que show. Quem quiser adquirir esse livro aí, com dedicatória sua? Sim, pode mandar um @ProfCarlosIFMS lá, manda um direct lá que a gente manda de presente, com todo carinho. Fechou. Então assim, você terminou o seu mestrado e demorou um pouco para você ingressar no doutorado, né? Foi uma escolha assim que você estava pensando, estava refletindo, estava dando aquela descansada? A gente sabe que o processo do mestrado é intenso, né? Eu vou falar para você, eu descansei depois de 2010, depois do doutorado que eu parei, né? Eu terminei em 2009 e já entrei no doutorado em 2010 na Unesp. Já entrou. Como aluno especial lá. E em 2010 eu prestei o concurso pro Instituto, entendi. Então eu tive que parar porque eu fui para Coxim em 2011. Já vamos falar do Instituto, aguenta aí. Mas então, assim, foi por questão espacial mesmo, de localização. Eu não tinha condições de sair na época, né? De Coxim para continuar os estudos em... Tá, e você teve que trancar, em 2014 eu volto. Ingressou no doutorado, no Mackenzie. No Mackenzie. Como que foi essa escolha? Por que Mackenzie? O Mackenzie, essas coisas da vida, né? E de novo a televisão na minha vida. Eu tinha visto uma propaganda do Mackenzie na época, e isso lá atrás, muito tempo, antes de eu fazer, inclusive. E ficou na memória. Falei, caramba, velho, que universidade bonita. Deve ser televisão, né? Deve ser marketing. Eu fiquei com esse nome na cabeça. E aí foi passando o tempo, e quando é um salto, né, de 2009 para 2014, foi esse período que eu fiquei trabalhando lá no Instituto. Mas eu tinha um amigo em comum ali, que foi orientando do professor Edgar também, que fez o doutorado lá, estava fazendo. Ele falou, cara, você vai prestar o doutorado? Põe Mackenzie na tua lista aí, porque eu tinha prestado na USP, e lá em São Paulo na USP, e estava já no caminho, falei, não, legal, e aí, você gosta de lá? Cara, é fantástico, vale a pena, é muito bom. Eu falei, tá bom. Já veio aquela cena da TV também.
Eu falei, vou tentar, vou olhar o site e tal. E aí eu fiz o processo da USP, não passei no projeto, a USP perdeu um bom aluno, e no processo do Mackenzie eu passei, fiz a inscrição, tudo certinho, estudei a outra cena interessante também, vi todos os possíveis orientadores, e aí na hora da entrevista foi muito engraçado, então, aí uma professora perguntou, professor, Carlos, do quadro aqui, você tem interesse, pensou em algum orientador específico? Eu falei, olha, professora, porque eu fiquei sem graça, né, tá todo mundo ali, olha, professora, eu pensei nessa que tá entrando na porta aqui agora. Tava entrando na hora. Tava entrando, a professora Vera. Ela tá entrando aqui agora, então eu tinha estudado o currículo, tinha visto a foto, não conhecia pessoalmente, porque eu fui pra lá sem conhecer ninguém, não tinha indicação nenhuma. Na hora ela entrou, eu pensei na professora Vera. Tá aqui. Ela, eu? Sentando agora. E aí passei pelo processo, felizmente fiquei bem posicionado e o Mackenzie ofereceu uma bolsa. Então eu estudei lá com bolsa de taxas, né? Então eu não pagava mensalidade. Olha. Então isso me deu condições de poder fazer todo o trajeto inicial, que eu saía de Coxim, depois do expediente, por volta das 18 horas, pegava o carro, ia até Campo Grande, para o aeroporto, aí às 2h30 da manhã pegava o avião, 3h30 da manhã, ia para Campinas, de Campinas pegava o ônibus e terminava de chegar. Você ia quanto tempo para lá? Toda semana. Toda semana? Toda semana. O primeiro semestre foi toda semana. Segundo semestre, porque no primeiro semestre, assim que eu passei no doutorado, eu recebi o convite para ir para o Canadá. Sim. Aí fui fazer o estágio, não fui fazer o doutorado. Chorei para o meu orientador, pro professor. Segura, tá? Não me manda embora. Que eu tenho que. Ela, pelo amor de Deus, vai. Então, isso foi o segundo semestre de 2014, toda semana indo para São Paulo estudar. Só uma avaliação para quem está estudando, está pensando em seguir essa carreira de mestrado, doutorado. O que foi mais difícil, do mestrado ou do doutorado? O mestrado. O mestrado, né? Totalmente. É que para mim, Marlon, a pesquisa já fazia parte da minha realidade desde a graduação. Então, o mestrado só foi um desenvolvimento do processo. Então, eu tenho percebido assim, até as minhas orientandas, que o mestrado é tudo muito novo, para quem não veio dessa sequência de pesquisa, é tudo muito novo. Meu Deus, metodologia, citação com mais de 3 linhas, tem que vir recuado. Aquelas coisas de metodologia, de escrita científica, que se assustam um pouco. Talvez o maior desafio seja o sentar. Sentar, se concentrar, ler, escrever, entender, porque esse é um processo muito doloroso para quem não está acostumado. E a pesquisa exige muito. Não dá para ser, não. Você tem que sentar. Tem que sentar e escrever. Tem que ler, tem que escrever, tem que produzir. E isso é o desafio maior que eu vejo, talvez. Então, para quem está nos ouvindo e vendo e quer seguir esse caminho, tenha muita disposição. Tenha muita disposição também a se privar de muita coisa. Não estou dizendo que é ruim, não. É muito bom, é muito satisfatório você poder depois olhar, escrever, contribuir para a ciência. Mas é ter disposição também para sentar, para pensar, para refletir, que nada vem do nada. Precisa sentar e ter muita disposição para escrever. Então, e muita organização também. Então, se você tem esse perfil, verticaliza, vai para pós-graduação, mestrado, doutorado, que é um caminho muito bom, muito bom. A gente se apega também, a gente gosta depois que a gente pega o jeito. Mas é grande esforço. Para finalizar essa parte do doutorado, por favor, qual foi o título do seu doutorado? Que eu não vou saber reproduzir. Mas, até eu preciso lembrar, né? No doutorado, eu saio do trabalho da Clarice Lispector, né? Mas com essa pegada mais social, dessa pegada de uma crítica social, que eu gosto muito, de uma literatura mais voltada para a historiografia e tudo mais. E aí eu vou para analisar uma escritora chamada Glória Anzaldúa, do livro especificamente Borderlands La Fronteira. E aí a minha tese, ela chama Entre Mestiças e Nepantleras. A autohistória de Glória Evangelina Anzaldúa, que eu coloco como foco da tese essa obra, né, específica, que é uma obra
que desde a sua essência já é uma quebra de paradigmas, porque metade da obra ela é em prosa e a outra metade é em poesia. Olha, que legal. Então, assim, é muito bacana e a pegada da vida, por exemplo da Clarice, a Ana Zaldúa tem essa história de vida que me motivou muito, que é uma escritora da fronteira, dos Estados Unidos com o México, uma mulher lésbica que queria mostrar com a mesma intensidade da Clarice esses seus sentimentos, mas uma luta também sobre esses seres que habitam a fronteira. As pessoas, o quanto é difícil viver na fronteira, que é esse entre-lugar. Não é nem Estados Unidos, não é nem México. O que você é? Você é uma barata ou você é um ser humano? Nessa perspectiva mais extremista, assim, com relação às pessoas ticanas. E aí eu vou por essa perspectiva. Tive a oportunidade de ir lá para a Universidade do Texas, fazer um estudo documental, analisar o repertório, os arquivos, para chegar nesse trabalho que mostra que esse livro representa a alta história da Ana Zaldúa. Que bacana, que bacana. Foi, vou te falar. Foi. Nessas idas e vindas para os Estados Unidos, eu sempre brinco, né? Eu fui parar na salinha fechada, não tem jeito, os caras, o que você está querendo ir voltar aqui toda hora? Então, me pegaram lá, me passaram. Perguntaram, o que você está fazendo aqui de novo? Não, sou professor, estou fazendo doutorado, vim aqui pesquisar e tal. Mas todo esse processo de entrada nos Estados Unidos foi muito, muito desafiador, ao mesmo tempo que eu fui muito bem recebido na universidade. Tanto que depois, com as amizades, os contatos que eu fiz um evento no Instituto, que você trabalhou com a gente. Eu lembro, foi na pandemia, né? Você trabalhou lá com a gente trouxe palestrantes de nível internacional, foi bem bacana, e a gente pôde fazer essa conexão desse pensamento fronteiriço lá da fronteira dos Estados Unidos com o México, que eu também chamo do conceito de fronteira visível e invisível. A fronteira visível é onde as regras do Estado-nação se estabelecem, né? E a fronteira invisível é onde o povo sofre, né? Que é o preconceito, que é a discriminação, é não ter o acesso às políticas públicas que precisam ter acesso. E essa perspectiva eu fiz uma comparação ainda muito inicial com a fronteira Brasil-Paraguai. Então faço essa reflexão também. No caso específico do Brasil-Paraguai, essa fronteira invisível é comandada pelo tráfico de drogas. Sim. E aí eu faço trago essa perspectiva, que possivelmente no pós-doutorado eu vá explorar um pouco mais essa fronteira Brasil-Paraguai a partir das reflexões dos conceitos que a Ana Zaldúa traz. É um tema atual, né? Mais atual do que nunca. Vendo a nova gestão lá nos Estados Unidos. Sim. E ali aquela galera que tá ali na fronteira, os caras querem melhorar de vida, né? Quer uma nova perspectiva. E essa análise é muito interessante. E por incrível que pareça, eu estava lá da outra vez. Sério? Eu estava lá no dia da eleição. No dia da eleição que o Trump venceu da primeira vez. E já tinha esse discurso já, forte, muito bem estabelecido. E aí eu estava lá, e o departamento que eu estava, a maioria dos professores eram estrangeiros. Então, imagine, mas estrangeiros que já estavam lá há muito tempo, já tinha toda a documentação estabelecida. Porque os Estados Unidos, na minha leitura, principalmente o Sudoeste, se a gente pegar o contexto histórico, todo o Sudoeste americano, ele anoiteceu o México e amanheceu os Estados Unidos. Sim. Por conta da guerra. Então, toda a parte de baixo ali, ela é de uma essência mexicana. Então, não dá para pensar os Estados Unidos como uma nação que não é multicultural, miscigenada. Então, tudo isso é um recorte histórico que precisa ser pensado quando a gente vai querer. Vamos levantar mais muros. Ok, entendi. Vai levantar mais muros do outro lado de cima, com o Canadá também, que é um país também multifacetado, a maior parte da população também é de origem estrangeira. Então, como que você... E aí eu também faço uma reflexão dentro da tese, as diferenças de pensamento sobre as fronteiras. Porque eu também fui do outro lado.
Entendi. Eu vivenciei o lado norte. No Canadá, fiquei ali, passei. E também vivenciei, eu fiz as duas viagens. Olha, né? Que legal. E isso tudo me deu condições de falar, opa, peraí, o tratamento é diferente. É diferente, claro. O tratamento é diferente. Quando eu vim de Toronto para Buffalo, também fui pego. Me pegaram ali, porque eu fui de ônibus. E quando eu entrei no Canadá, a moça esqueceu de carimbar a minha entrada. Deu entrada no sistema. Deu entrada no sistema, mas não carimbou. E aí, quando eu desci para os Estados Unidos, eles olharam, é claro, o passaporte. Mas você não entrou no Canadá? O que você está fazendo aqui? Aí até olhar o sistema e tudo mais, fiquei de novo aí eu preso na salinha. Mas enfim, então eu consegui fazer essa análise das duas perspectivas fronteiriças, mas ao mesmo tempo vi a angústia das pessoas, porque todo mundo sabe que os trabalhadores dos serviços mais manuais, assim, braçais, são feitos por... O americano não está fazendo esse serviço. Não faz. Com certeza. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma política, e aí respeitando a democracia, que o povo escolheu. O povo escolheu agora, né? Vão lidar com esse processo. Me parece que essa leitura do protecionismo é muito mais uma leitura de protecionismo da nação, mas com uma fragilidade muito grande de se esquecer de olhar para dentro, de como essa nação está funcionando. Quero entrar na parte histórica ali, né? Falar assim, pô, parece que a gente tá voltando no tempo, que a gente teve uma época ali, de 90 pra frente ali, que foi globalismo, vamos abrir as fronteiras, não sei o que, vamos integrar. Agora parece que tá sendo ao contrário, tá voltando, né? Tudo. Interessante. O que marca também um extremismo muito grande de não poder lidar com o diferente. Já trazendo um pouco mais para a questão do cultural. Eu não consigo mais conviver com o diferente. Sim. Com o cara que pensa diferente, com a pessoa que tem uma postura diferente. E esse desrespeito parte do estereótipo físico. Sim. De uma escolha ali na rede social, a pessoa escreve alguma coisa ali, você já cria uma antipatia, você não quer nem conversar com a pessoa por uma frase dela. Isso, né? E você não conhece, mas você sabe recriminar, você sabe dizer que a pessoa não presta, nunca trocou uma palavra, sim. Mas essa pessoa não... viu uma foto sua em um lugar, você não presta. Não presta. Você está andando com... Então, essa retomada desse perfil mais agressivo com o outro no planeta inteiro, né, brother? Sim, com certeza. Vou pensar, essa tua leitura do você pode até ter a expansão, mas na perspectiva do mercado, né? Na perspectiva da pessoa. Então. Carlos, então assim, eu dei uma olhada no seu currículo Lattes, depois eu vou deixar o link, são 55 páginas. É impossível a gente conversar sobre tudo. Não tem jeito. Mas tá desenvolvendo bem, acho que agora vai produzir mais. Tem que produzir, eu dei uma parada. A gestão, ela pega. Ela derruba a gente na pesquisa. Então assim, pra gente entrar nessa parte mais do Instituto Federal, encerrando essa parte de pesquisa, né? Mas eu tenho um depoimento assim que eu gostaria de te agradecer até publicamente aqui, usar esse espaço, porque na minha escrita do mestrado, por mais que seu nome não estava lá como orientador, como meu orientador, mas assim, você me ajudou demais nas conversas informais, você sempre foi um cara muito solícito, né, e generoso nessa questão, vai por aqui, não vai por aqui, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. E o que me deixou mais feliz foi de você ter participado da minha qualificação no mestrado e posteriormente na defesa. Sim. E aí eu dei um Ctrl F lá pra pesquisar. Poxa, meu nome tá nesse currículo Lattes aqui, que legal. É verdade, porque eu fui da banca, né? Fui da banca. E aí eu até escrevi lá na minha dissertação lá, que os agradecimentos eu vou ler aqui, ó. Ao professor Carlos Figueiredo, que sempre apoiou minha formação em seu período como diretor-geral do Campos Dourados, nunca mediu esforços para incentivar o desenvolvimento profissional de sua equipe. Então, brother, muito obrigado mesmo, muito obrigado. O que é esse programa de mestrado? Sim. O Prof. EPT, que eu sou o egresso, com muito orgulho. Como é que é essa experiência aí? Primeiro, obrigado, fico lisonjeado, brother. Seu trabalho foi impactante porque ele faz uma reflexão importante sobre como nós estamos ensinando a tua pesquisa.
E quando traz também o podcast como uma tecnologia para o ensino, isso é inovador. E aí o teu trabalho me fez pensar muito também enquanto, para além de ser orientador, a gente precisa sempre pensar enquanto servidor da instituição. E o teu trabalho nos fez pensar, eita, nós estamos pensando um currículo real? Ou é um currículo que sai da cabeça dos professores e ele não está ajudando de verdade a formação dos estudantes? Então o teu trabalho, ao final, ele nos faz pensar isso. Como eu estou me debruçando mais agora na pesquisa sobre o currículo, sobre a educação profissional, a parte mais densa, eu sempre retomo o teu trabalho para as minhas orientandas. Obrigado. No final de tudo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando quem? Nós vamos intervir onde? E o nosso programa, aí já respondendo a tua pergunta, ele tem essa propositura de ser um programa que faz uma intervenção ou tenha um impacto na sala de aula, no dia a dia, na gestão. Porque trata-se de um programa de mestrado profissional, na área de educação profissional. Então também quem está nos assistindo, tiver interesse em fazer parte, escreve lá no Google, Prof, EPT e FMS. Quem está na educação profissional, né, precisa se entender mais como agente. Porque, infelizmente, Marlon, a gente tem muita gente trabalhando na educação profissional, mas não sabe a essência da educação profissional. Não é só ensinar a apertar parafuso, né, como muitos têm essa ideia. Não é só ensinar a fazer uma ação específica. É muito mais do que isso. Então, dentro desse nosso programa, a gente explora o conceito de educação profissional desde a sua essência. Eu gosto muito de voltar lá em 1909, então o presidente Nilo Peçanha, que cria ali as escolas de aprendizes e artífices para dar uma ocupação para os jovens da época, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas não é esse termo que ele usa lá. E isso tudo tem uma essência. Desde depois a gente vai pensar em Paulo Freire, Saviano, toda a galera, de entender a educação como ação transformadora do mundo em que vivemos. Em resumo. E aí esse programa tem essa força no seu trabalho, outros servidores que estão com a gente estão pensando isso tudo, mas de que maneira que a gente consegue intervir na educação profissional. E pensar o currículo também como uma oportunidade de um currículo real. Que, infelizmente, aí eu não vou tratar só da educação profissional. A gente ainda tem um currículo engessado e ultrapassado, rodando. Então a gente precisa mudar desde a perspectiva do currículo, da formação dos professores, para atuar dentro da sala de aula, para ser uma educação muito mais uma educação de fazedores do que meros copistas e reprodutores. Vamos falar então da entrada no Instituto Federal, que não tem como. Você citou Nilo Peçanha, não tem jeito, né? Então, 2025, completando 14 anos de Instituto Federal. 14 anos. Até postei a figurinha que o governo manda pra nós, né? Que o governo manda, né? No Gov lá. Eu tinha esquecido, rapaz. Que loucura, né? O concurseiro, ele faz um concurso, faz outro, presta outro, vai pra cá, vai pra lá. Com certeza com você também não foi diferente, né? E aí, quando você foi chamado pra tomar posse no Instituto Federal, onde que foi, como que foi essa experiência agora como professor federal? Sim. Tem um baque ali, né? Sim, uma mudança e tanto. Eu vou fazer um breve histórico por como o Instituto apareceu na minha vida. Tá. Eu estava trabalhando ali em Três Lagoas, né? Várias escolas, inclusive em Presidente Prudente, numa universidade. E lá na UFMS eu estava trabalhando como professor contratado também. Estava muito maluco. E aí abraçando o mundo. Precisava ganhar dinheiro, né? E aí um dos professores falou assim para mim, que já tinha me dado aula, falou assim, cara, o meu irmão tá dando aula no Instituto Federal de São Paulo. Eu falei, mas que Instituto Federal é esse? O que é isso? Que negócio é esse? Isso em 2009. Aí ele falou, vai explodir no Brasil inteiro, é muito grande, que foi a pré-expansão, que aí nasceu o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Fica de olho nisso aí. Que loucura, isso no corredor, o professor Rogério falou, da UFMS. E aí eu vou procurar esse negócio. E aí em 2010 nasce o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Nova Andradina. Isso, o primeiro. Que em tese era para ser o Instituto Federal Nova Andradina, que depois vem a expansão. Escola Federal de Nova Andradina. E aí
Eu prestei o concurso de lá. Fiquei por 3 pontos. Eu falei, caramba. Ele estava puxado, foi uma prova muito difícil. Eu acho que eu vou estudar. Não tinha estudado nada. Eu acho que eu vou estudar. E aí, a partir daí, eu foquei. Estava trabalhando muito, mas ao mesmo tempo comecei a estudar. Falei, não, eu vou estudar. Vou estudar e vou começar a prestar esse concurso. Aí eu prestei para Coxim em 2010. Em 2009 eu prestei para Nova Andradina. Aí começou lá em 2010. Em 2010 eu prestei no segundo semestre para Coxim, que aí foi a expansão das 7 unidades. E ao mesmo tempo prestei em Salto. Fiquei por 1 ponto em Salto. Não entrei para a prova didática, né? Salto São Paulo. E, passei no IFMS. Falei, opa. E nisso meus amigos falavam assim, cara, por que você tá indo pra Coxim? Você mora em Três Lagoas, brother. Presta pra Três Lagoas. Eu falei, não, eu vou prestar onde eu sei que eu vou entrar, que a concorrência vai ser menor. E aí você ainda falou, bom mesmo é Coxim. Bom mesmo é Coxim. Eu tinha ido lá dar palestra e tal, eu tinha terminado o mestrado e tal. Tinha alguns amigos que já estavam lá, na UFMS. Aí eu prestei, terminei, passei, tudo certinho em 2010, e aí em 2011 a gente toma posse. Em janeiro, e entra em exercício no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. E você já entrou como... Você foi diretor em Coxim, diretor de ensino em Coxim. Você já entrou como diretor? Não, alguns meses ali. Foi depois. À época, não tinha nem DE. Então a gente entrou, teve que escrever o projeto de DE, fez a avaliação, e meu projeto de DE era dar aula de inglês para os servidores e para os alunos. Então, o centro de idiomas que nós temos, naquele momento eu comecei assim. Então tinha uma turma de servidores e uma turma de estudantes. E aí foi meu projeto de DE. E aí só em novembro que as CDs de diretores foram liberadas, e aí eu entrei como diretor de ensino, pesquisa e extensão do Campus Coxim. E ficou ali durante... Até 2014. Até 2014. O campus estava sendo implantado, né? Sim, essa é a minha segunda implantação, na verdade, né? Então, porque você ficou ali em Coxim, quais são as dificuldades ali como diretor de ensino? Principalmente como ensino. Eu acho que ser diretor geral é mais tranquilo que ser diretor de ensino. Sério? Muito mais, muito mais. E a experiência de ser diretor de ensino, pesquisa e extensão me ajudou muito a ser um diretor geral diferente. Nós entramos, aí quando eu digo, uso o pronome no plural na primeira pessoa, porque eu fiz uma pesquisa, inclusive publiquei na revista Olos, uma pesquisa analisando o perfil do docente ingressante no IFMS Campus Coxim. E eu fiz a pergunta básica: você estudou sobre educação profissional? Sim ou não? 100%? Não. Não sabia que era educação profissional. Então, eu, enquanto diretor de ensino de uma instituição de educação profissional, vendo que o meu grupo não fazia ideia do que era educação profissional, o que era ensino médio integrado. Então, isso me obrigou a estudar muito sobre o conceito, sobre as perspectivas teóricas, para poder ser um diretor de ensino coerente. Se nós estamos numa instituição de educação profissional, nós vamos andar por aqui. Então isso tudo me ajudou, me preparei bastante, orientei PIBIC nessa área e tudo mais. O meu orientando de PIBIC, o Lucas, está no doutorado, pra você ter ideia. Que legal. E um outro, esqueci, poxa, não é possível ter esquecido o nome dele. Um outro também, que foi meu aluno na graduação e no ensino médio, terminou o doutorado. Então, assim, o tempo voa, né? E essa perspectiva da educação profissional, como essência, né, da ação, fim da instituição, ter que estudar sobre isso me ajudou muito. Então, aí, esse período todo, me debrucei bastante na pesquisa, enquanto profissional, para fazer com que a instituição andasse na concepção correta de educação profissional. Senão vira uma universidade. Sim. Um sistema S, talvez. Vira uma educação que não é a que nós queremos, enquanto instituição. Que aí cada um vem trazendo a sua perspectiva, suas crenças, que também é uma área interessante de se estudar, mas a nossa instituição é de educação profissional. Ela tem um porquê foi formada, e as bases da educação profissional e tecnológica deveria
ter essa formação. Eu acredito que todo servidor entrou no Instituto Federal, tinha que ter essa formação para saber no que você está trabalhando, todo aluno, né? Sim. O que você está fazendo aqui, você não necessariamente vai ser técnico, você não é obrigado a atuar. Você pode empreender, você pode fazer o que você quiser, porque depois, quando você sair do IF, a nossa formação humana que nós oferecemos, você estará plenamente capacitado para escolher o que você quiser da sua vida. Sim. Você pode ser o advogado mais tecnológico do mundo. Não tem problema. E aí, depois que você ficou lá 4 anos nessa implantação do Campus Coxim, perceberam que você era nós passamos por um processo de troca de reitoria naquele momento, né, em 2014. Eu estava no Canadá, à época, fazendo estágio, e aí quem assumiu já falou, estão pensando no seu nome. Acho que esse menino aqui sabe fazer alguma coisa. Aí veio o convite para assumir Dourados em agosto de 2014. Eu tinha chegado em maio do Canadá, e aí eu venho em agosto, setembro, para Dourados. Então era um campus de um homem só, literalmente. Só você. E aí a gente começa com uma turma de operador de computador. Você pode pegar nos arquivos lá do Instituto, que todas as fichas fui eu que preenchi. Olha! Atendi pai por pai, então eu era o recepcionista, quem limpava a sala e o professor. Mas aula de operador de computador? Tem língua portuguesa, né? Entendi. Tem língua portuguesa. Então as primeiras aulas ficaram comigo, condensadas, até que eu conseguisse trazer outros professores. Veio o professor Wagner, que hoje é diretor-geral de Naviraí, trouxe o professor Wagner, trouxe a Nathalie, de Nova Andradina. Depois veio o Líncio, de Ponta Porã. Aí eu não precisei ser mais o Cerel. Aí o Líncio estava me ajudando. Então veio todo... Na primeira semana fui eu e o motorista, porque o motorista de Coxim veio me ajudar, estava dirigindo e me ajudou ali nas matrículas e tudo mais. Esse período foi desafiador porque não é fácil implantar. E ao mesmo tempo ninguém sabe o que é a instituição. Então, rádio, televisão, tudo isso para mostrar. E que hoje, quando a gente olha para trás, depois desses 10 anos, né? 10 anos. Trabalhando. Aqui a publicação da criação do campus só veio em 2016. Sim. A gente já estava com o ensino médio integrado. Mas esses 10 anos, o fazer dentro do Instituto, deram a oportunidade de, além de um crescimento pessoal, de trazer educação profissional para Dourados, na nossa perspectiva. Que, em tese, haviam outras unidades, mas não com essa perspectiva nossa. Então, vim para cá, a convite da professora Maria Neuza, e fizemos a implantação. E como é que foi o balanço desses 10 anos na gestão? Poxa, deve ter um ano de podcast aí pra gente conversar. Tem bastante. Mas assim, o que você resumiria seu trabalho, assim? Vou falar sobre o tempo na gestão. O que eu fiz pelo IF, o que eu deixei de relevante. Eu sei, claro. Mas sim. Pra quem não sabe, né? Porque saiu ali de uma turma, sei lá, de 20 operadores para quase 2.000 alunos aí. Contando tudo, né? Um período de 10 anos, é um período longo, né? Se a gente for pensar. E foi até um dos motivos que eu falei, eu acho que a minha missão já está cumprida aqui no Campus Dourados, por mais que eu poderia me candidatar, né? E isso é muito interessante. Você poderia ficar mais 4 anos, assim. Claro, teria que passar por um processo eleitoral, mas com os altos índices de aprovação, possivelmente você seria reeleito aí, né? Você poderia ficar mais 4 anos, ou você chegou no final e falou assim, poxa, acho que eu já fiz o que eu podia aqui, né? Vou alçar novos voos e tal. E isso é um sinal que, poxa, fiz o meu trabalho. Tem gente que só pensa na perspectiva pessoal do poder, né? Sim. E isso nunca me atraiu. Assim, graças ao bom Deus, eu sempre entendi que estar na gestão, o verbo é estar mesmo, né? Não é ser. Né? E isso me ajudou sempre quando fui diretor de ensino. A minha missão aqui foi dada, fiz, orientei as pessoas, depois vim para cá, processo de implantação, 5 anos, depois mais 4 anos eleito. Eu talvez resumiria assim, com muita resiliência no processo. A palavra é resiliência, porque
E depois também sendo secretário municipal de Educação de Dourados, também um salto muito grande de dimensão e tudo mais, o que me chama muita atenção? A dificuldade dos gestores com as pessoas. Então, quando a gente consegue tratar as pessoas de igual para igual, respeitar, isso tudo é uma característica que eu entendo que me ajudou muito durante esse período de conseguir conversar. A diferença, ela existe, ela é importante para o crescimento, mas o respeito e a tolerância são fundamentais para qualquer condição. E aí, desse período desses 10 anos, implantando do zero, literalmente, foi muita disposição e muita gente boa do lado, né, Marlon? Porque ninguém consegue construir isso tudo sozinho, mas a gente deixa um legado de postura. Né? Inclusive, nesse exato momento, estou fazendo outro curso de gestão escolar que trata sobre isso, né? De ter a disposição ao diálogo e ter a disposição para o contraditório. Então, acho que de todo esse período, a gente vê que era uma salinha lá na Escola Presidente Vargas e hoje virou o que é o Instituto Federal. É claro que tem muita responsabilidade minha no âmbito da educação, da divulgação e do gerenciamento das pessoas. Então, isso tudo é um marco na minha carreira, porque, literalmente, peguei da estrutura básica da obra e hoje está como está nos 3 blocos e tudo mais, os projetos de âmbito nacional que foram desenvolvidos. Então a gente só fica muito feliz porque a gente tem uma história, um legado dentro da instituição e que não me prendeu. Eu entendi que eu já tinha contribuído. E quando a gente senta num lugar e fala, eu acho que não tem, o que eu fizer aqui, eu só vou reproduzir aquilo que eu já fiz até então. Então vamos tentar outras coisas. Foi o que aconteceu naquele período que a gente viu que poderia alçar outros voos. Entendi. É o que o IF representa nessa mudança, nessa mudança de vida mesmo dos estudantes. Eu acho que no final das contas, isso que mais importa, né, cara? Marlon, eu só entendi, talvez isso fique para quem está mexendo com gestão, quem está mexendo com educação profissional agora, eu acho que é uma reflexão importante. Até então, quando eu estava trabalhando em Coxim, nós estamos trabalhando com ensino médio integrado. A gente já começou lá com ensino médio integrado. Então essa é uma meninada muito ativa e eu já estava acostumado a trabalhar com ensino médio nas redes particulares, que eu trabalhava no estado. Mas quando eu vim para cá, em outubro, e nós fizemos a formação em dezembro, eu apertei a mão de um senhor pedreiro de mais de 40 anos, do curso de operador de computador, que era ensinar a ligar o computador, mexer com arquivo de texto, planilha. E ele olhou para mim e falou assim: professor, agora minha vida vai mudar. Eu tenho um diploma. Eu vou poder subir lá na empresa. Aí que eu entendi o que é educação profissional. Então, esse momento para mim, em 2014, foi muito marcante, porque eu falei, opa, agora eu fiz a diferença. Enquanto gestor, enquanto professor, para quem mais precisa, que vai ascender agora profissionalmente, e que essa ascensão profissional vai ajudá-lo a ter uma remuneração melhor, vai ajudar a família dele. Agora, naquele momento que ele apertou a minha mão, que eu entreguei o diploma, eu vi que girou a roda. Que legal. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, olha só, já estava desde 2011. Mas eu vivi o entendimento, vivi a educação profissional em 2014. É claro que a gente tinha feito isso em Coxim, mas era diferente. Era diferente da ação, porque aí quando a gente eu falei, opa, toquei a mão do cara, mão calejada, igual a do meu pai, eu falei, agora faz sentido. Que massa. O Carlos, então, assim, você decidiu aceitar um convite para contribuir na educação municipal no ano de 2024. Você foi secretário de educação praticamente o ano inteiro aí, né? Como que foi essa experiência de você sair de uma estrutura nossa ali do Instituto Federal, que são servidores e professores que já conhecem o trabalho, dinheiro às vezes falta, mas vem sempre contadinho, você não vai deixar de pagar a luz por causa de falta de dinheiro, né? O salário dos servidores não vão ser atrasados, a pressão de aumento salarial não é com você, não é com você, é com o governo, a estrutura de cargos, enfim. Para ir para a educação, em que tudo reflete no secretário de educação. Se está faltando vagas no CEIM,
lá no Estrela Porã, a culpa é do secretário. Sim. Se não tem aumento no salário, se não tem reestruturação, a culpa é do secretário. Como que foi esse choque de sair de uma educação muito bem organizada já para uma educação que precisa de uma atenção quase que 100% sua ali, né? Meu amigo, foi um desafio e tanto. Alguns disseram, você tá maluco? Você tá doido? Eu tô doido para um novo desafio, né? Primeiro, saltos com relação a números. Então, eu saio de uma unidade com 90 servidores, praticamente, né, contando os terceirizados, 856 alunos presenciais, mais 1.000 à distância, talvez ali, né, girando entre 2.000 estudantes, para uma realidade de 5.877 servidores, 34.500 alunos. Meu Deus! A segunda maior rede municipal de educação do estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um impacto muito grande com relação à ação. Mas, como eu disse antes, estar preparado. O bom gestor, Marlon, ele precisa pensar uma coisa. Se ele não entender de relações humanas e de gestão de pessoas, ele pode ser o cara mais técnico do universo, mas ele não vai conseguir fazer gestão. Então, como eu já tenho esse perfil de conseguir o diálogo e entender os processos, claro que procuro ler muito, mas o trato com as pessoas me dá uma vantagem no seguinte sentido: pode vir com a pedrada, mas vai voltar apertando a minha mão. E isso tudo me deu condições de pegar aquela situação toda num movimento muito tenso que existia com a antiga secretária, da postura e tudo mais, do desafio das vagas, e eu cheguei e falei assim, a real é essa, nós precisamos fazer isso, e como eu fiquei 15 dias, já estava nomeado lá, mas eu tomei posse só em 1º de março, eu utilizei esse período para fazer todo um estudo técnico do que precisava ser feito e apresentei para o prefeito as estratégias e ações para poder resolver. Tomei posse, dei uma arrefecida no processo, calma, nós vamos fazer, mas vamos devagar, vamos conversando. Então, no final desse caminho, eu apresentei, olha, para poder melhorar, precisa fazer isso e isso. Eu estou fazendo isso, e o restante, se a gente ganhar a eleição, me dá 4 anos aí que eu vou resolver esse negócio. Então, o processo todo exigiu muita resiliência, meu amigo, porque foi muito tenso. O começo foi muito desgastante. Ao mesmo tempo que foi desgastante, foi muito enriquecedor, porque em abril nasceu a Giovana. Sua filha. Que também, durante o processo ali. 3 horas da manhã eu despachando na maternidade, né? Isso aqui vai pra cá. E aí, concordando com o que você está dizendo, a figura do secretário, ela também é de conduzir o processo junto ao legislativo. Então você tem que fazer o ato político, conversar com a Câmara, orientar o prefeito o caminho que tem que ser seguido. Então a demanda é muito maior de trabalho no seguinte sentido: você precisa fazer a parte política e a parte operacional. E felizmente a equipe que estava lá na CEMED me ajudou muito, pessoas fantásticas que entendem do processo e que eu entreguei a gestão com o regimento e o organograma montado. Que não tinha antes. De 2016. 2016. Não. Então, totalmente desatualizado, né? E aí eu entreguei para a nova gestão tudo isso escrito. Se eles vão concordar ou não, já é outra coisa. Sim, já está com eles. Mas está tudo organizado. E o que me deixou muito feliz é que eu fui o primeiro secretário da história que entregou kit escolar no primeiro dia de aula. Olha que bacana. Deixei eles que fizeram a entrega, mas que a nossa equipe fez o processo e que deixou para as crianças todas em 2025 receberam seu material. Então, para além dessa questão que é muito do dia a dia, quando eu ia às escolas, que também eles ficavam muito lisonjeados quando o secretário chegava na escola, faz anos que nunca vi um secretário aqui, a minha função é te ouvir para poder melhorar. E isso tudo me enriqueceu também nesse sentido de ouvir e estar mais de perto em quem executa a ação. E os professores estavam muito amargurados também por conta de todo o processo da greve que havia acontecido, uma relação muito truncada, que eu tentei dar essa visão, essa perspectiva mais humana do processo de verdade, né? De olhar e falar, olha, vamos procurar trabalhar, não é fácil,
E entender de que a educação você faz lá na ponta, né? Isso. É desde o bebezinho, é trazendo a família para dentro da escola, para ajudar, porque escola não é depósito de gente. Não. Escola não vai avançar no Brasil se a família não entender que ela tem que estar junto. Se a comunidade não abraçar, daquele bairro não abraçar a escola, não vai para frente. Então isso é um erro grotesco da nossa história no Brasil, das pessoas acharem que tudo é responsabilidade da escola. Não dá. Eu fui tentando criar essa cultura, respeitando os diretores que também são eleitos e tudo mais, que me ajudaram bastante no processo, mas o desafio é muito grande, tem muita coisa a ser feita. E fiquei muito feliz de ter trabalhado nesse período e alocado recurso e terreno para uma creche na Jaguapiru e uma creche na Tengatuí. Olha, que legal. Na Jaguapiru e na Bororó. Tengatuí é a escola. Deixei lá, já cadastrado no FNDE, 11 CEINs e 5 escolas. Caramba. Que eu fiz o planejamento estratégico do município para 10 anos. Para 10 anos. E em 10 anos, pegando boas empresas de construção, a gente conseguiria fazer esse processo e ter as escolas nas localizações onde falta vaga. Fiz um estudo técnico por regiões e deixei isso como legado de que, o caminho é esse a ser seguido, vai por aqui que... E esse, poxa, muito interessante. O planejamento é público ou ficou entre... Tá lá na secretaria. Poxa, que legal. Mas é público o cadastramento no FNDE, né? Se você entrar nos cadastros, tá lá. Uma creche na Jaguapiru, uma creche na Bororó, o tamanho delas, tudo certinho. Ô Carlos, eu acho assim, no nosso país em geral, em todas as áreas, falta de planejamento é algo assim, algo assustador, né? Algo assustador. E principalmente na educação. Então assim, você entregando algo, claro que a gente sabe que o Dourados cresceu demais de 10, 15 anos para cá e as vagas... Fato. Não tem como. Você tem que contratar vaga, tem que terceirizar, porque você não tem onde colocar os alunos, né? Mas você já fazendo esse planejamento mesmo, olha, independente de quem tiver aqui na gestão, independente se entrar à direita, à esquerda, centro, se você seguir isso aqui, claro, esse planejamento pode ser revisado, pode ser melhorado, pode ser ampliado ou reduzido, mas você já tem um norte, e se as pessoas seguissem isso, evoluiria, né? Enquanto política efetiva, né? Sim. Porque quando eu fiz o planejamento estratégico, eu não fiz planejamento estratégico para mim. Claro. Eu fiz para o município. Sim. Analisei, é aí que tem a questão do perfil técnico para fazer o que precisa ser feito. As áreas com defasagem são essas, então precisa colocar escola aqui, escola aqui, escola aqui, escola aqui, terrenos, já tinha definido o terreno, tudo certinho. Porque, independente se A ou B, é criança que está lá. E quando toca em criança, meu amigo... é difícil. Tem que fazer o que é certo. Então, independente. Tanto que aí até deu essa situação das conveniadas, né? Eu efetivei e reservei orçamento para 3 mil vagas. O processo anterior estava para 2.500 vagas. Eu aumentei o valor e aumentei o número de vagas. Mas uma correção técnica de processo. Já resolve. Criaram toda uma celeuma. Isso que é ruim da política de quando ganha, beleza, mas a política, a pessoa quando ganha precisa esquartejar quem perdeu. Sim, então isso é muito ruim o processo político, né, na minha leitura. O caminho é esse, a orientação é essa aqui, segue por aqui. E joga limpo com a população. Sim. Não tem vaga para todo mundo, por isso, isso e isso, nós estamos fazendo isso, isso e isso. Claro. E vamos embora. Então esse processo como um todo foi desafiador, porque eu precisei sentar e me debruçar. Eu estudei muito a questão da legislação do município, porque é outra esfera. E aí toco nesse ponto que você iniciou a sua fala, porque no Instituto Federal está tudo muito escrito já, está organizado. E eu tive o privilégio de escrever tudo isso junto, né? Então a minha história se confunde com a história do IF, porque eu participei da escrita do regimento, participei da escrita do estatuto, então eu já tinha tudo muito estabelecido. E no município eu estudei, estava pronto para poder tocar nesse sentido. Mas sempre entendendo que quem está na ponta está sofrendo todos os problemas que as decisões outrora não foram tomadas. Sim. Então o salário precisa ser revisto, estrutura refeita em muitos casos. Então isso tudo leva tempo e é uma demanda que tem aí 10 anos para ser trabalhada. Tem serviço, muito serviço. Mas quando o serviço está organizado e a gente sabe para onde vai remar, fica fácil para todo mundo.
eu tenho até relatos de amigos professores que falam, mas o Carlos é muito querido, não sei o quê, o Carlos é gente boa, né? E uma cena engraçada também é que eles assustavam quando eu chegava na unidade escolar e sentava na sala dos professores para tomar café. Vamos tomar café, gente? Na hora do intervalo. Vamos tomar um café e sentava e conversava com as pessoas. E é isso, jogar limpo, sem neura, sem vaidade também. Sim, a gente vive sem ego, né? A gente vive a academia como um todo vai para um lado muito da vaidade. Não, nós somos professores, nós somos técnicos administrativos, nós somos servidores públicos, nós temos obrigação de servir. E esse entendimento é que me deu muita tranquilidade de... como eu estava chegando, eu não tinha o fardo do quem tinha feito. Sim. Mas eu tinha a obrigação de dar o norte para quem iria chegar. Então, isso que o objetivo era ter continuado, mas com uma sensação de dever cumprido, porque eu entreguei muito melhor de como eu peguei. Professor Carlos, muito obrigado. Assim, foi uma honra mesmo essa conversa aqui, nesse nosso primeiro episódio, já começando com o pé na porta. Aqui a gente não brinca, não. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final. Fica à vontade. Fala o que você quiser e o microfone é seu, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João, pela assessoria técnica. Desejar sucesso no podcast, que venham muitos patrocinadores. Insider, me ajuda aí, Insider. Boa. Me ajuda aí. Tô precisando de uma camiseta, uma cueca. Dizer da importância de um trabalho como esse, que repercuta muito, que as pessoas possam olhar a oportunidade que um podcast também dá de aprendizado, que o podcast pode chegar em todas as pessoas, que o podcast pode auxiliar as pessoas a pensarem de forma diferente ou concordarem, mas acima de tudo dizer da importância, que é o objetivo do teu podcast, da importância da educação, da educação profissional que transforma vidas, e assim como transformou a minha vida, a sua, para que as pessoas possam ascender socialmente. Então, sucesso no podcast, que a gente consiga ver aí milhões e milhões de visualizações bombando, mas se for uma pessoa que vê e esse dia da pessoa mudar por conta desse podcast, já valeu a pena. Já valeu. Porque nós da educação precisamos pensar também naquele individual que a gente pode depois somar para as pessoas. Eu gosto muito da frase de um grande amigo meu, não sei se você conhece, Machado de Assis, que no livro Dom Casmurro disse o seguinte: só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E a nossa paixão é a educação, é fazer educação profissional com qualidade, e que as pessoas que nos acompanharam até o final aqui fiquem felizes e que a gente possa ter ajudado o dia deles e a todas as pessoas que querem estudar e entendam que a educação é o caminho mais correto e mais rápido na nossa vida. Obrigado, meu irmão. Valeu, brother. Valeu.